Olá, se a gente for falar que o meu filho rouba, meu filho chegou em casa com coisas que ele pegou dos outros, meu filho rouba, olha que grave, que triste. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Isso também é educação financeira. Vamos embora? Eu sou a Sandra, criadora do Porquinho Gordo, que ensina educação financeira para as crianças desde muitos anos. Em 2017, a gente começou o nosso Instagram, mas a gente já começou isso bem antes. Agora, eu ensino os pais e as mães a educarem os seus filhos para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles tenham independência financeira e não precisem se preocupar tanto com dinheiro, ou melhor, que eles tenham alegria pelo dinheiro e ter o dinheiro. Isso é muito importante, isso é muito gostoso e dá para a gente criar filhos assim. E dessa forma ele vai ser muito bem sucedido na vida quando for adulto. Se você está assistindo esse vídeo é porque você deve ter filhos ou alguma criança que você gosta muito e quer que ela tenha um futuro melhor até do que o seu. Não é assim que a gente cria os nossos filhos? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito sensível, que algumas mães vieram conversar comigo. O filho que rouba alguma coisa porque não tem o dinheiro para comprar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Existem aquelas crianças que realmente pegam alguma coisa do amiguinho, tal coisa, mas ele não é um ladrão. O seu filho não rouba. Não generalize, ele pegou naquela ocasião, realmente ele cometeu esse ato e você não vai deixar barato, claro que não vai deixar passar, mas não coloque essa pecha de que ele rouba, porque isso seria algo automático que faz sempre. Isso não é legal para a criança. O legal da criança é ouvir que ela cometeu um ato isolado, que isso foi um ato cometido por ela, mas que ela mesma não é uma pessoa que rouba. Não, ele não é. Porque senão ele acaba acreditando que ele é ladrão. E ele não é ladrão, não é assim que você deve criar o seu filho, né? Mas então vamos ver, para aquela criança que pegou realmente alguma coisa do amiguinho, vamos ver como é que dá pra gente. Hoje eu vim com uma série de dicas para você ver o que você pode fazer para consertar isso, ou até para antes disso já não deixar acontecer, porque eu sei que é uma coisa que você não quer que aconteça na vida do seu filho. Então vamos ver. Primeiro, veja bem, principalmente se você é separada do seu companheiro, da sua companheira. Vocês não moram juntos, seu filho passa algum tempo na casa de um, algum tempo na casa do outro. Então, veja bem isso, se não foi mesmo o outro que deu aquilo, que você olhou no material escolar da criança e viu aquela lapiseira linda, cheia de glitter, cheia de pompom, coisa que você não comprou. Você sabe que aquilo não foi você que comprou, mas de repente pode ser da criança. Pode ser que aquele outro genitor tenha dado de presente, ou alguma tia, ou alguém. Então você primeiro tem que verificar se realmente alguém deu. Muitas vezes a criança fala que ganhou com medo de levar bronca. Na verdade ela pegou aquilo, ela não ganhou. Mas você vai averiguar sem fazer acusações, sem ficar julgando antes da hora, nada disso. Primeiro faça uma averiguação boa, tem WhatsApp para isso, pergunta para um, para outro, tenta ver de onde veio aquele material que você não conhece. Tá? Primeiro, você já resolveu isso. Nesse momento você já tem certeza de que a sua criança pegou alguma coisa que não era dela. Você primeiro tenha certeza disso. Teve certeza disso? Então agora é um momento da gente, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, da gente falar e sentar com ela e ver. Isso não é seu. Então, primeiro vamos pensar um pouquinho nas consequências de você pegar alguma coisa que não é sua. Vamos ver quais poderiam ser estas consequências. Primeiro a gente vai morrer de vergonha, porque vai ter que devolver isso, vai ter que pedir desculpa. Eu tô falando da criança, tá? Não é você que está com vergonha. Você vai educar, vai ensinar, eu já vou falar com você. Mas primeiro você vai falar para ela sobre as consequências dela.
que ela vai ter vergonha na hora de devolver e ela vai ter que devolver. Não existe hipótese alguma de ficar com alguma coisa que não é dela. Seja firme, tranquilo, bem, sempre afetuoso, sempre. Ele precisa saber, ela precisa saber que pode contar com você, senão ela vai tentar esconder mais ainda. Mas ela pode contar para você sempre. E você pode ir até junto ou não, aí depende de onde que ele vai devolver, mas ele vai ter que devolver isso e vai ter que pedir desculpa. Essa é uma consequência vergonhosa para a criança. Sim, fora isso, que outra consequência pode ter? Ela pode ter uma quebra de confiança daquela pessoa ou de quem está perto ou de quem está sabendo do que aconteceu. Essas confianças, elas são construídas. Precisa deixar claro para o seu filhinho, para a sua filhinha, que confiança é uma coisa importante e ela é construída pela gente. Ninguém nasce confiando no outro, só filho confiando na mãe e pai, né? Mas eles precisam construir essa confiança. Quando vai quebrando, isso não é legal, isso é uma consequência também bastante negativa que dá para você falar para o seu filho. Outra coisa é, puxa vida, até perder a amizade. Pensou perder a amizade daquele amiguinho que ele gosta tanto, daquela amiguinha que ela está sempre junto, ela pegou a fivela da menina, a menina pode perder a amizade com ela, tomara que não, que ela peça desculpas, que ela converse, que ela devolva imediatamente, para não perder a amizade. São consequências bem funestas, bem tristes, que a sua filha vai falando, o seu filho vai ter que falar com um amiguinho, com o outro, de quem ele tirou aquele objeto. Mas vamos ver. Então não esqueça, ele sempre vai ter que devolver, isso é inquestionável, não tem o que se falar. Vai ter que devolver, o que não é seu, não é seu, não tem jeito. Mas aí eu vou falar com você sobre algumas perguntinhas, primeiro para você se fazer. Não só você, eu sei, o outro companheiro também, tá? Quando eu falo, nunca é só mãe ou só pai, sempre os dois. Quem está cuidando das crianças, quem está cuidando daquela menina, daquele menino que cometeu esse ato, quem está cuidando, algumas perguntinhas para se fazer. Vamos ver. Olha a primeira perguntinha que eu fiz, que eu escrevi aqui. Será que vocês não estão dando muito valor para quem tem coisas? Entende? Às vezes a gente pensa que só tem valor quem tem. Quando está passando na televisão, a gente fala, olha, entende? Pelo nosso jeito, a nossa casa está dando valor para quem tem bens materiais, para quem tem coisas bonitas, para quem tem coisas que a gente mesmo deseja. Adultos, eu estou falando, que tenham coisas que esse adulto que está criando a criança gostaria de ter, aquela casa bonita, aquele carrão, olha o carrão que o cara tem. A gente está dando muito valor para os nossos objetos de desejo. Isso na frente das crianças, as crianças estão convivendo com esse ambiente. Vamos dar uma pensadinha sobre isso. A gente quer que as crianças às vezes tenham valores que a gente só fala para ter. Na verdade, a gente não está cuidando do nosso, por dentro da gente também, como é que é a nossa mentalidade. A gente quer que a criança tenha uma mentalidade lá em cima e a nossa está meio por aqui. Então, vamos ver. Valor para as pessoas que têm outras coisas que a gente não tem, que a gente gostaria de ter. Quantas vezes a gente está conseguindo dizer não para a gente mesmo, para os nossos desejos? Olha só, a criança que pega alguma coisa do outro, ela não está conseguindo dizer não para um desejo dela. Mas de onde que ela está aprendendo isso? Será que se em casa a gente conseguisse ser um pouquinho mais autoconfiante, mais controlado, a gente não passaria uma outra ideia para os nossos filhos, para as nossas filhas? Então, quantas vezes você está conseguindo dizer não para os seus desejos? Que você entra numa loja e você tem que comprar alguma coisa. Tem muita gente, hoje em dia, a compulsão, o consumismo está muito grande. Entre os adultos eu estou falando. Então dá uma verificada como é que anda o ambiente aí da sua casa em termos de não conseguir falar não para os meus desejos. Eu mereço. A gente vê muito hoje em dia na internet que eu mereço, eu preciso, eu trabalho e tenho que receber isso. E
você começa a criar uma mentalidade dentro da sua casa de que você merece tudo. Eu trabalho tanto, eu já tenho tanto, eu mereço tudo. Se você merece tudo, você está passando isso para o seu filho, de que ele também merece tudo. Então, vamos começar a rever os nossos procedimentos, como é que está a nossa mentalidade, como é que a gente está cuidando da gente mesmo. É fácil falar do filho. Quando a gente não consegue a caixa de chocolate, a gente não consegue se controlar, tem que comer até o fim. Vamos ver como é que a gente está conseguindo falar não para as nossas ambições, nossos desejos desenfreados, muitas vezes, que a gente não está conseguindo controlar. Então, outra coisa para a gente rever também com relação aos nossos procedimentos, tá? Outra coisa para a gente perguntar, eu sei que está pesado, mas é para a gente parar para pensar, porque é fácil apontar o dedo, mesmo que for para o filhinho da gente, para a filhinha que a gente ama tanto, mas às vezes é alguma coisa na gente que a gente não está enxergando. Então, vamos ver, só pensar faz bem. Quanta gente, eu escuto essas histórias direto aqui no direct do Instagram, gente falando comigo que esconde as compras do companheiro ou esconde os gastos que fez da companheira. Esse tipo de coisa está muito próximo do filho que rouba alguma coisa. A gente quer que o filho construa aquela confiança, mas e como é que está a gente com relação a esconder coisas? Dizer que eu ganhei da minha mãe essa blusa, e na verdade você comprou, e a hora que chega o cartão de crédito você fica toda atrapalhada, porque você gastou mais do que devia. Eu vou falar também, é claro, que existem alguns distúrbios, algumas compulsões, que só a gente tem que conversar diretamente com um profissional da área. Sim, eu já sempre falei que eu sou a maior fã de terapia, todo mundo tem que fazer. Às vezes, o que está acontecendo com o seu filho de roubar pode ser uma cleptomania? Pode, mas é mais raro. O que pode estar acontecendo é muito raro ser realmente uma doença mental. O que deve estar acontecendo é essa vontade de ter, o desejo de ter aquele objeto que ele não tem. Não é incomum isso, não é nada tão grave, dá para resolver, calma. Mas eu ainda estou pensando nos cuidadores, no pai, na mãe, de quem está cuidando daquela criança. Então vamos ver, passamos pela esconder do companheiro as compras ou os gastos ou algumas coisas que faz e não consegue lidar com aquilo. Tá? Ainda estou falando de pai e mãe. E também pensar naquelas coisas que às vezes a gente faz meio rindo, meio malandro do brasileiro, é assim mesmo, de eu não devolvo o troco que eu recebi a mais, ou se eu puder, numa festa, eu já recebi a lembrancinha, mas eu estou saindo, tem várias lembrancinhas ali em cima da mesa, eu pego mais uma e ainda falo para o filho, vamos levar mais uma para casa, porque isso aqui é tão legal, tão gostoso, guarda aqui. O que você está fazendo, meu Deus do céu? E aí o seu filho no dia seguinte volta com o objeto da escola, volta com aquela lapiseira legal, e você acha isso, o que ele fez foi um roubo? Então vamos rever os nossos atos, que a gente às vezes acha que é meio malandrinho, meio legal, meio, ai que bobagem, isso não é nada pra gente e pra ele é tudo, é roubar. Olha só, isso é muito importante, isso também é educação financeira e eu acho que isso é um assunto bom, gostei que as mães vieram falar comigo, uma outra começou a ter esse assunto, eu falei, poxa, acho que esse é um assunto para conversar com todas as mães, para conversar com todos os cuidadores, porque é um assunto importante. Você acha importante esse assunto? O que você acha sobre isso? Sobre essas coisas que eu falei aqui? Escreva aqui nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. A respeito do filho, sim, que pega alguma coisa que não é dele, e dos pais, que não enxergam, que podem estar dando um exemplo nesse sentido, mas que para eles era brincadeira, era alguma coisa sem importância. Isso é legal, é importante a gente pensar sobre isso. Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Se você conhece alguém que pode estar passando por alguma coisa semelhante, alguma coisa parecida,
Já envia esse vídeo, pode ser importante para eles também. Alguma professora que às vezes tem que lidar com isso na sala de aula, algum amiguinho que pegou coisa do outro, como é que ela lida com isso? Tem que falar com os pais. Isso é um assunto importante para a gente conversar, né? Bom, passou disso. As coisas para você pensar para você, eu falei bastante. Agora eu gostaria de passar para você como é que dá para lidar com isso, com o seu pequenininho, com a sua pequenininha. Como é que a gente pode conversar com eles sobre isso? Agora, com as crianças é diferente. Com as crianças é importante ir deixando sempre falando que ninguém tem tudo. Ninguém, nem a pessoa mais milionária do mundo tem tudo. E isso é importante que você também saiba. Porque quando você fica olhando aquela pessoa na televisão, no YouTube, nas redes sociais, que parece que tem aquele carrão, aquele apartamentão, na verdade, ela sempre vai estar falando que trabalhou 15 dias para ganhar tudo aquilo. Gente, isso não existe. A gente está falando sobre educação financeira desde sempre, mostrando que quem não tem cai nesses golpes que são feitos totalmente fake, totalmente que não existem. Mas vamos continuar. Você fica olhando e babando naquela roupa, o estilo de vida que aquela garota tem, que você queria demais para você. Preste atenção, isso não existe. Então, vá mostrando já para o seu filho que ninguém tem tudo. Ninguém nunca tem tudo. Isso não existe. Não existe ninguém que tenha todas as coisas. Nem a pessoa mais milionária do mundo. Ninguém tem tudo. É bom que ele já saiba disso. Não é só ele que tem alguns desejos que não são satisfeitos, porque ninguém no mundo tem tudo. Ótimo, que isso fique claro, claríssimo na cabeça dele e na sua também, certo? Outra coisa muito importante, entender que o outro tem coisas, a criança precisa entender que a outra pessoa tem coisas que ela não tem, mas ela às vezes tem algumas coisas que o outro não tem. Tem um meme na internet que eu acho a coisa mais fofa do mundo, que é um bonequinho falando para o outro assim, eu tenho um carro, eu tenho uma casa maravilhosa, e o outro bonequinho vem, você tem bolinho? Aí a outra criança, eu tenho muitas outras coisas, eu tenho joias, eu tenho dinheiro, e a criança fala, mas tem bolinho? Aí ele fala, não, bolinho não. Então toma um. Entende? Esse tipo de mensagem é que é legal passar para o seu filho, de que ninguém tem tudo, mas ele às vezes tem o bolinho que o outro não tem. O outro tem um monte de coisas, mas às vezes não tem aquele bonequinho bonitinho que só o seu filho tem, porque foi uma tia que trouxe lá do interior, que não tem por aqui, não se acha. Ninguém tem tudo, mas que o outro também pode olhar para o seu filho as coisas que ele tem e que o outro não tem. Então, o que é legal disso? É legal brincar junto, é legal emprestar um para o outro, é legal ver que o outro tem coisas que ele não tem, mas que ele tem coisas que o outro não tem. Vai falando disso sempre em casa, no horário das refeições. Tenta ter uma casa menos consumista. Tenta ir mudando, dá para ir mudando. As redes sociais estão forçando a gente a ser mais, a dar valor para o ter e não tanto para o ser. Você não quer criar o seu filho assim, não é isso que você quer para ele. Você pode pensar, mas eu já sou grande, eu não consigo mudar. Consegue, claro que consegue. Pelo seu filho você consegue tudo, pela sua filha você consegue tudo, você é exemplo e você sabe disso. Então veja mais uma coisa, saber lidar com o desejo é muito importante. Desejos, vontades de ter isso, aquilo, todo mundo tem. Seu filho tem, você, o outro amiguinho que tem um monte de canetinhas bonitas, ele também tem alguns desejos não satisfeitos. Saber lidar com isso é muito importante para o resto da vida, porque a gente vai ter isso para sempre. Sempre vai ter alguma coisa que talvez a gente deseje e não tem. Como é que a gente pode lidar com isso? Com muitas coisas, a maioria das coisas, a gente consegue fazer
através de um orçamento. Já falei, tem vídeo aqui no canal do Porquinho Gordo, só ensinando a fazer orçamentos bem simples, diretos para a criança mesmo, para você fazer junto com a sua filhinha, com o seu filhinho, mostrando prioridades. Sim, tem as faixinhas, né, de coisas que a gente tem que pagar, que são prioritárias, que a gente tem que pagar, não tem como. A gente tem que morar, a gente tem que estudar, tem que comer, tem um monte de coisas que a gente é obrigado a pôr no nosso orçamento. Mas a gente tem que ter uma faixinha também em que a gente coloque os nossos sonhos. Olha só, ele gosta daquela lapiseira ou daquele objeto ou daquele brinquedo, aquilo que o amiguinho tem e ele não, ele pode colocar isso como um sonho e ele ir fazendo o orçamento dele. Veja bem, conversa com ele, senta com ele. Como é que a gente faz para realizar alguns sonhos, alguns desejos que a gente tem vontade? A gente já saiu da premissa, a gente já sabe que não dá para realizar todos os sonhos, todos os desejos. Então a gente pode ir fazendo o quê? A gente pode ir escolhendo os sonhos que a gente gosta mais, os nossos sonhos que ficam ali no coração, que é o que a gente gostaria muito de ter. E aí a gente faz o nosso orçamento e escreve a nossa meta para chegar naquele objetivo, naquele sonho realizado. Você sabe fazer isso. Eu já te ensinei um monte de vezes. Tem um mundo de vídeos aqui no canal do Porquinho Gordo ensinando a fazer isso sempre de uma maneira lúdica, gostosa. Se o seu filho não tem como receber dinheirinho nenhum, conversa com ele. Vamos ver. Você acha que dá para confiar para a gente fazer uma mesada? A hora que você dá mesada para o seu filho, você dá confiança para ele. Você mostra para ele que você tá entendendo que ele está aprendendo a ganhar e gastar, para que possa sempre guardar um pouco para realizar os sonhos dele. Essa confiança que você passa para o seu filho dá para ele uma fortaleza que é o máximo, é muito legal. Você mostra para ele que você acredita nele, você acredita que ele sabe lidar com aquilo. Com isso, ele fica muito mais empoderado, a mentalidade dele começa a mudar. Olha só que coisa importante. Como é que a gente faz? A gente pode fazer desafios. Você sabe o desafio da conta de luz que eu sempre ensino por aqui. Se você não conhece, escreve aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só de desafios, com um monte de desafios bacanas para você fazer aí na sua casa. Desafios gostosos, fáceis, que dá para o seu filhinho fazer, sua filhinha fazer e gostar. Brincadeiras. Desafios são bacanas, tem sempre aqui, tem sempre no Instagram também. Mesada ou semanada, conforme a idade da criança, tem um vídeo só sobre isso. A mesada, semanada, quinzenada, você pode dar alguma coisa para que ele possa sempre estar aprendendo como lidar com dinheiro. Pequenos trabalhos em casa. Como é que a gente faz com os pequenos trabalhos em casa? Como é que a gente pode dar algum dinheiro para o nosso filho junto com a meritocracia, junto com mostrar para ele que você ganha dinheiro através do seu trabalho, através do seu merecimento. Olha, você pode ir fazendo isso, com isso ele pode ir juntando o dinheirinho dele para atingir aquela meta. A gente está falando naquele sonho que ele queria realizar, aquele objeto que ele queria comprar. Você está dando para ele instrumentos para que ele mesmo vá e possa comprar aquilo. E aí ele começa a perceber que ele não precisa pegar de ninguém. Ele pode ter as coisas que ele quer fazendo isso, esse orçamento, para ele mesmo. Que mais? Se você não dá algum dinheiro para ele, de repente na sua casa vocês preferem não dar dinheiro para as crianças. Eu acho que sempre vale a pena dar, porque você vai ensinando a lidar com dinheiro. Desculpa. Eu acho que não adianta a gente chegar com um filho aos 18 anos, que nunca teve que lidar com dinheiro, você pagou as contas dele, você fez tudo, ou com um pouco menos, mas com 15, 14, e de repente você dá um dinheiro e fala para ele lidar com aquilo. Eu acho que não dá muito certo assim. Ele não vai saber, ele não aprendeu, ele precisa aprender lidando com pouquinho. Cada vez que vai lidando com pouquinho, vai ficando mais
mas conhecendo melhor. É assim que a gente aprende, é degrau por degrau, não é assim? Mas se por acaso você não quiser ou não acha que não cabe, ou é muito caro, de repente é muito caro a coisa que ele quer, ou que ele está sempre querendo coisas diferentes, você sempre está vendo ele pedindo coisas, você não sabe, faz aquela brincadeira da lista de presentes. Eu acho que essa é uma brincadeira tão boa que eu falo em vários vídeos, porque eu acho que ela respeita a vontade da criança. Você mostra para a criança que você se importa com ela, com as vontades dela, e ao mesmo tempo ela vai poder fazer escolhas, ela aprende a fazer escolhas. Porque na hora em que a gente rouba, em que a gente pega alguma coisa de alguém, é porque a gente não soube fazer escolhas, a gente quer tudo. E a gente quer tudo e quer tudo agora. A gente não sabe realizar sonhos, não sabe fazer metas, a gente entende que a criança não aprendeu a fazer escolhas, não aprendeu a lidar com dinheiro, não aprendeu a lidar com as suas emoções, com as suas vontades. Você precisa ensinar tudo isso. A lista de presentes é uma super brincadeira. Se você também não conhece, eu vou pedir para você escrever aqui nos comentários para que eu faça um vídeo e aí eu ponho todas essas brincadeiras juntas num vídeo só. Todos os desafios, brincadeiras, o que a gente tem aqui para ganhar dinheirinho, que tem um monte de brincadeira, a gente coloca, mas escreve aqui nos comentários a lista de presentes. E se você já conhece a lista de presentes e sabe como ela é legal, manda esse vídeo para alguma mãe que não conheça. Aí ela pode até pôr aqui nos comentários. É muito importante que a gente não cobre do filho da gente o que a gente não ensinou. Não é verdade? Se a gente não ensinar, como é que ele vai saber? Se ele pegou alguma coisa de alguma amiga, mas todo mundo sabe que isso não pode pegar dos amiguinhos. Eu falo para ele desde pequenininho, mas veja depois todas aquelas perguntas que eu falei no começo para você pensar sobre você mesmo, o exemplo que você está dando. E volte a falar sobre isso. Não é, a gente não ensina para filho nenhum uma vez, nada. Não é assim que se ensina. Você sabe disso, você é mãe como eu sou mãe, eu sei que a gente repetia, e mesmo assim tinha que repetir de novo. A gente é assim que cria filho, então não dá pra gente ensinar, cobrar o que a gente não ensinou, e se a gente ensinou não dá para cobrar sem ensinar de novo. Outra coisa, bronca, castigo, isso não resolve mesmo, tô falando sério. O filho aprende melhor com exemplo, primeiro no ensinamento, e com muito afeto, muito carinho, muita insistência da gente, ficar sempre falando naquilo. Fale com lógica, o seu filho é muito inteligente, ele entende o que você está falando quando você explica com lógica. Não adianta querer falar para ele coisas toda florida, fantasia o tempo todo. Eu acho fantasia uma coisa muito legal e vale a pena a gente passar para os nossos filhos. Mas falar com inteligência respeita também a inteligência dele. Falar com a realidade, com as coisas. A hora que eu falo em orçamento, a hora que eu falo em prioridades, eu falo disso, você sabe, eu falo disso com os meus netos que são bem pequenininhos, porque criança aprende melhor que a gente, aprende melhor que você. Outra coisa, mostre o tempo todo. Nossa, isso é muito importante. Grife, assiste de novo esse vídeo, grifa essa parte, escreve no papel. Mostra que tudo dá para ouvir, para o seu filho ter confiança de que ele pode trazer para você tudo, de que ele não precisa esconder de você, você pode ouvir tudo dele, ele pode falar o que for, tudo dá para ouvir, pois a gente consegue resolver juntos. Isso é muito importante. Você consegue resolver tudo junto com o seu filho. Se ele acreditar nisso, ele vai ter muito mais confiança de se abrir com você. Ele vai poder falar para você as dificuldades, os medos que ele tem, as indecisões, as vontades não realizadas. Ele pode trazer para você tudo o que ele tem, porque você fala, deixa sempre claro para ele que tudo dá para ouvir. Pode me trazer que a gente resolve junto. Deixa ele confiar nisso. Não tem manual.
Dessa forma, eu já estou encerrando o vídeo falando para você que não tem manual, mas sempre dá para melhorar, porque a gente sabe que é um processo, ensinar para filho é um processo. Isso é o que você vai passar sempre para ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muita gente tem assistido os nossos vídeos aqui do canal do Porquinho Gordo, mas ainda não se inscreveu. Eu não sei se as pessoas não sabem se inscrever ou se tem alguma dificuldade, acha que é pago, não é. Todos os vídeos do YouTube não são pagos. É só clicar aqui no inscreva-se e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, ajuda a gente, ajuda o YouTube a achar que a gente é relevante e espalhar os vídeos do Porquinho Gordo para mais mães, mais pais que possam estar precisando desse conteúdo. Você sabe disso. É importante a gente divulgar coisas boas, importantes. E esse é um papel que você pode colaborar e que eu te peço para que você sempre colabore com a gente. Então se inscreve no canal, clica no sininho, porque aí você também vai receber sempre notificações do YouTube mostrando que chegou vídeo novo do Porquinho no canal. E eu tô sempre aqui, toda semana você sabe que tem vídeo novo no Instagram, eu tô sempre anunciando ali nos stories, olha, tem vídeo hoje, olha, tem vídeo hoje. Presta atenção, fica ligado, assim você não perde nenhum conteúdo, que é sempre bom para o seu filho poder ser mais próspero, poder ter um futuro cada vez mais parecido com o que você quer para ele. Muito obrigado. Se gostou desse vídeo, se aproveitou alguma coisinha, curte o vídeo, manda esse para todo mundo que você conhecer, principalmente para aquela mãezinha que você já sabe que você está pensando nela. Um beijo grande, muito obrigada, um oink oink do seu Porquinho Gordo e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada, até lá!